Olá, agraísta! Meu nome é Paulo Roberto Cole e este é mais um vídeo da Escola de Agraristas. Aqui a gente semeia conhecimento para colher excelência na advocacia do agronegócio. Sempre lembrando, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente e ative as notificações para ficar por dentro das nossas novidades. No dia de hoje a gente vai tratar sobre uma questão muito importante para a advocacia do agronegócio, principalmente para quem trabalha no contencioso, que é o direito criminal aplicado ao agronegócio. Como todos sabem, existem inúmeras situações que envolvem a atividade agrária que podem resultar em uma persecução penal. Seja crimes ambientais, crimes do sistema financeiro, a lei de agrotóxicos também prevê tipos penais. Então é importante o advogado que trabalha nessa advocacia de nicho, não é necessariamente um ramo do direito, mas eles são vários ramos do direito que regulamentam a atividade agrária, dominar essas questões. Porque algumas vezes o seu cliente ou alguém que você peça assessoria pode estar envolvido em alguma situação e você terá que prestar uma assessoria ou acompanhar um processo. Se você não domina, é importante algum criminalista, né, ter uma parceria com um criminalista para enfrentar essa situação. E a gente sempre lembra que a advocacia criminal, a pessoa tem que estar muito atenta aos detalhes. São nos detalhes que você vai, muitas vezes, ter êxito na ação. Nesse caso que a gente vai tratar, não foi um caso que envolve atividade agrária. Mas eu trago esse exemplo porque foi no detalhe, numa ilegalidade que ocorreu, que foi crucial para a absolvição da pessoa. Então o caso era um suposto crime de embriaguez ao volante, onde a pessoa estava dirigindo o carro normalmente e aí foi parado pela polícia numa operação. Ele foi convidado para fazer o teste do bafômetro, fez o teste e deu um pouco acima do limite, no parâmetro de alguns decigramas além do limite legal por litro de ar, né, que é medido pelo artigo do Código de Trânsito. E o que ocorre? Aí o Ministério Público entendeu que estaria configurado o crime, né, entrou com ação e foi instruído. E outra coisa importante, a gente tem que saber como se deu essa abordagem, como se deu os fatos que o Ministério Público que ele alega na sua denúncia. É importante saber os fatos, porque direito criminal, além da questão da prova ser lícita, né, porque é inadmissível no processo provas ilícitas, é importante saber os fatos que ocorreram. E nesse caso, o que aconteceu? A gente verificou o teste do bafômetro e o bafômetro, existe uma norma regulamentar do CONTRAN que estabelece que de ano em ano o bafômetro tem que ser aferido pelo Inmetro para ver se ele está de acordo. E nesse caso, fazia mais de 3 anos que não se fazia aferição. E o que é mais importante, os próprios policiais e o réu e as testemunhas falaram que foi feito 2 testes de bafômetro, mas incrivelmente só um foi juntado no processo. Então, além da questão que envolve a prova ilícita, e aí no julgamento o juiz entendeu que a prova era nula, então não havia prova técnica dessa embriaguez, ele também acolheu a tese de que como que eles alegam que foi feito 2 testes e só um foi juntado no processo e ainda essa prova foi declarada nula. E o que é mais interessante, a gente sabe que poderia ter sido provado esse fato por outros meios de prova, que são autodeconstatação. Isso já é reconhecido pela jurisprudência, só que nesse caso também não foi feito nada disso. E o testemunho dos policiais foi muito fraco para conseguir comprovar esses fatos alegados. Não teve alternativa. Foi comprovado que ele não estava embriagado e foi absolvido. Então, qual é a mensagem? Preste atenção nos detalhes. A prova é legal? É ilegal? Se for ilegal, tem que ser retirada do processo. Não pode ser utilizada. E os fatos? Como que se deram? É importante. Qual é a norma que rege aquela prova? Depende de uma questão técnica.
depende de algum órgão administrativo, existe uma lei que estabelece o regramento dessa prova. Então, tudo isso tem que ser dominado pelo advogado. Tem que saber qual é o rito próprio dessa ação. E, mais importante, na audiência, você saber o que é possível fazer, o que é dever do advogado fazer, o que o Ministério Público pode fazer, quais são os limites do juiz. A gente sabe que a gente vive o sistema é acusatório, então o juiz não é dado iniciar a fazer perguntas, então tem todo um regramento próprio na audiência, e a audiência é muito importante nos processos. Nesse caso, as próprias testemunhas de acusação confirmaram que não havia sido juntado o outro resultado, né? Ou falaram que foi feito 2 resultados, mas só um apareceu no processo. Então, fica essa mensagem, preste muita atenção nos processos, atenção aos detalhes, nos fatos e na prova. Até a próxima, curta, compartilhe e nos acompanhe. Muito obrigado.